Olá, queridos, Deus abençoe. Uma palavrinha para vocês. Vamos falar um pouco sobre a igreja em Sardes, certo? Mas eu quero começar com uma palavra muito importante para a gente chegar na igreja de Sardes, ok? Está lá no livro de Êxodos, capítulo 32, no finzinho e no comecinho do 33, certo? Quando Moisés sobe no monte para falar com Deus, que ele tinha aqueles tempos de ouvir a palavra, receber, redigir a palavra e trazer para o povo, certo? Começando, o povo era recém libertos, escravos recém-libertos, né? O povo de Deus, o povo hebreu, ainda não eram uma nação, eram tribos, certo? E eram escravos, ex-escravos, ok? Então eles tinham muitos vícios, muitos ritos do tempo passado. Apesar de grandes coisas o Senhor estar fazendo no meio deles, no deserto, eles ainda tinham medo, eles ainda tinham aquela raiz de escravo, aquela raiz de idolatria, certo? Em determinado momento, quando Moisés estava no alto da montanha, conversando com Deus, Deus falando para ele, passando as ordens, passando as leis para ele, o povo fez um bezerro de ouro, o povo achou que Moisés tinha morrido. Vamos fazer um Deus para nós, um ídolo para nós adorarmos, porque o Moisés já é morto, já não vem mais para cá e tal. E Arão, que era o sacerdote, o pastor ali naquele momento, cedeu. Ele cedeu às pressões do povo, ele cedeu às pressões de todos que estavam ali. Brincos, a palavra de Deus fala em brincos. As mulheres deram seus brincos, significando até uma pressão do lado, né, do lado feminista, vamos usar essa palavra, né, hoje, para que aconteça, né, para que aquilo fosse feito mesmo. E Arão cedeu, certo? E aconteceu que tudo isso acabou. Deus, claro que Deus sabe de todas as coisas, viu o povo dançando, cultuando e adorando, e Arão começou a misturar, né? Nesse momento ele fez o quê? Eis o Deus de vocês. Vamos fazer os rituais para Deus juntamente com o bezerro. Então ele vai misturando o verdadeiro Deus com os falsos deuses. E isso é uma contaminação muito perigosa que acontece hoje na igreja, tá ok? A ponto de Deus não andar mais com o povo. Ele falou assim: não vou mais andar com esse povo. O meu anjo vai andar na frente. Porque se eu andar na presença desse povo, eles vão ser consumidos. Tanto é que depois muitos foram consumidos, né? Esses ninguém entrou. Ninguém entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Tá ok? Esse é o ponto. Tá ok? O povo que cometeu o grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, disse Deus a Moisés: agora, pois, perdoa-lhes. Aí Moisés, né, fala para ele assim, ó: perdoa-lhes, pai. Né? Ó, Deus não chama de pai, né? Deus não era pai aí naquela época, né? Agora perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Amém? Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai agora e conduz esse povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém na minha visitação vingarei neles o seu pecado. Aí o povo não entrou mais, né? A quebra da aliança com Deus, ok? Então nós vamos chegar na igreja de Sardes. Na igreja de Sardes ele fala também a respeito do livro, né? O Senhor Jesus fala para o anjo da igreja de Sardes, para os líderes de Sardes, da igreja de Sardes. Assim, ó: estas coisas, vamos começar. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos é a plenitude, certo? É a totalidade, é vida abundante, ok? E as 7 estrelas, né, como nós sabemos, são os anjos, né, certo? Da igreja, os pastores. Tem na mão dele. Conheço as tuas obras e o que tens nome de vivo e que tens nome de quem vives, mas você está morto. Quer dizer, estava morto fazendo obras, mas eram obras mortas, obras sem espírito, obras sem amor, obras sem fé, obras sem meditação, sem examinação, ok? Seja vigilante, porque ele fala vigie. Vigia é cuidar com o que tua mão está fazendo. Por mais que esteja fazendo o bem, aparência de bem é pecado também. Tá ok? Ser vigilante e consolida o resto
que estava para morrer. Consolida o resto que estava para morrer. Quer dizer, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. O Senhor está aconselhando você a voltar, porque muitas vezes no nosso pecado, como era o pecado, como foi o pecado lá no deserto, lá no ídolo, a gente acha assim, nossa, agora com o meu pecado, de tudo isso é minha falha, eu estou perdido, não tem mais salvação para mim. Veja que o nosso pecado invalida a palavra de Deus, a promessa de Deus para nós, a ponto de a gente achar que Deus já não vai mais andar com a gente. Deus, daí a gente só vai caindo, só vai rolando montanha abaixo da presença de Deus. A montanha lá na presença de Deus, lá no alto, né, lá no alto, e a gente vai rolando montanha abaixo. Cada dia desce um pouco, cada dia cai um pouco, e cada dia cai um pouco. E isso que ele está falando aqui, consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. É arrependimento a solução para a igreja, é arrependimento a solução para nós. Você é igreja. Não lembre do teu lá de onde você congrega, lembra de você. Igreja, você, o pastor da tua vida é Jesus, é o Espírito Santo falando com você. Porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, aí nessa cidade, nessa igreja, umas poucas pessoas que não se contaminaram e não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Olha só, Deus tem um remanescente, querido. Deus tem um remanescente na tua igreja. Deus tem um remanescente junto com o teu pastor. Deus tem um remanescente no teu bairro. Deus tem um remanescente. Deus não deixa todo mundo. Deus tinha os levitas naquela época ali, certo? A tribo de Levi, quando Moisés chegou lá e falou assim, ó, quem que está comigo? O pastor chegou e perguntou, quem que está comigo? Os levitas, a tribo de Levi foi com ele. A tribo de Levi não era escolhida por Deus, certo? Não era eleito para cuidar do templo, da obra de Deus. Não, eles já eram chamados por Deus para isso. Eles se ofereceram de livre coração para servir no templo. Isso é maravilhoso demais. Então existe sempre um remanescente, e que você tem que ser achado nesse remanescente, querido. Independente da igreja que você está congregando, independente das falhas, porque falhas vão haver. Você está vendo aqui, são 7 igrejas e todas tinham problemas. Mas você não pode largar porque todas têm problema. Certo? Os problemas da igreja são para quê? Para que o pastor venha corrigir, e o pastor é Jesus. E o pastor fala diretamente com o teu pastor. Por isso que você tem que orar pelo teu pastor, para que o Espírito Santo esteja com ele, que no abrir a sua boca, o seu pastor possa ser bênção na tua vida, bênção na vida dos teus irmãos, da tua família. Amém, querido? Olha só. Então, os que não se contaminaram vão andar de vestiduras brancas junto comigo, pois são dignos. Ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Foi naquela intercessão que Moisés falou, livra eles, pai, ou senão apaga o meu nome do livro da vida. Olha aqui que Moisés foi pedir para Deus, né? Olha como é que era um homem falando face a face com Deus, né? Era um servo, era certo, tudo bem, amém, glória a Deus, mas muito da falta da gente como servo de Deus, às vezes a gente fala demais, sabe? É importante entrar caladinho, é importante deixar que o Espírito Santo entre na nossa frente, tome posse da nossa vida, para que no abrir da nossa boca a gente não peque, e pedir que o Espírito Santo venha filtrar o que nós falamos, queridos, para levar no trono, naquele incensário que está lá na mão de Jesus, o sacerdote que entra com a fumaça das nossas orações são queimadas, purificadas no incensário de ouro de Cristo. Amém? Isso que é muito importante. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, que está diante dos anjos. Olha aí, ó. É Cristo quem confessa. É Cristo que confessa a gente diante do Pai. Pai, eles são meu povo, eles são teu povo. Tá? É isso, queridos. Isso que ele está dizendo aqui, certo? Então nós temos que ser o quê? Fiéis a quem? A Cristo, fiéis na nossa igreja, nosso pastor pede ajuda o teu pastor. Primeiro de tudo, ora por ele e segue ele, amém? Segue o teu pastor, ok? Agora, você vai ter que ser muito, muito sincero com Deus. Vai conversar, vai
Vai ouvir o discipulado do teu pastor, que é importante também. Se ouvir o discipulado do teu pastor, faz com que você conheça o seu pastor, certo? Se eu tenho meu pastor lá, mas eu tô aqui e só vou no domingo, ou só vou na quinta, ou só vou na quinta e no domingo, eu não conheço meu pastor. É o tempo todo. Então, um tempo de discipulado, querido, com o teu pastor, com o teu líder, mas com o teu pastor, faz com que você conheça o teu pastor, porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio, das coisas do coração, amém? Então, ora pelo teu pastor, se aproxima dele, em nome de Jesus, amém. E isso é para a igreja de Sardes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Fica com Deus, até a próxima.